Olá, amigos da Paranormal Ataque. Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo. E hoje eu vou fazer, como vocês estão vendo o cenário, né? É sem o fundo verde, sem os efeitos. Hoje eu vou falar aqui sobre Sete Além, sobre o que aconteceu lá com o Gleison da KBC. E nós vamos usar as varetas de radiestesia para conseguir obter algumas respostas. Peço desculpa pelos barulhos externos, mas né, morar em apartamento é assim mesmo. Então, por enquanto, a gente tem que se virar. Ou é o cuco ou é o vizinho com o martelo, não tem jeito. Novamente aqui as varetinhas, né, que vocês sabem que elas giram aleatoriamente, sem interferência minha, porque elas estão nessas varinhas aqui, nesses pedacinhos de pau que eu seguro, e as varetas ficam livres, então não é interferência minha. Então, vamos começar. Vou começar por Sete Além. Eu gostaria de saber se Sete Além existe realmente, sim ou não. Vocês podem me responder? Olá? Existe resposta? Sete Além existe ou não? Se sim, cruze as varetas, se não, afaste elas. As varetas cruzaram. Sim, existe. Obrigado. Pode retornar as varetas para o ponto inicial? Por favor. Retorna elas, por gentileza. Obrigado. As pessoas vão para a Sete Além por mero acaso? Sim ou não? Sim, fecha, não abre. Podem responder, por favor? Sim, elas fecham, não, elas abrem. As pessoas vão para a Sete Além por mero acaso? Olá, a resposta para essa pergunta? Sim, se elas não vão por mero acaso, é só abrir as varetas. Se elas vão por mero acaso, por coincidência, é só fechar. Pode, por favor? Estão fechando. Gente. A gente pode parar em Sete Além por puro azar. Muito obrigado. Pode retornar, por favor. Vou retornar eu mesmo aqui para facilitar. Só agora retornei, fui eu. Pode acontecer dela ser escolhida para ir para Sete Além? Sim, fecha, não abre. Mais, por favor, se for para confirmar. Sim. Você pode também acabar sendo escolhido para estar em Sete Além. Muito interessante. Vou retornar elas de novo aqui. Tá? É por causa da vibração da pessoa? Da vibração psíquica? Sim, fecha, não abre. Podem responder, por favor? Fechou, pode ser pela vibração também. Muito interessante essa pergunta, essa resposta. Voltando aqui, eu que voltei, né? Tá no zero. A pessoa pode ir para Sete Além porque ela fez algo errado? Sim, fecha, não abre. A pessoa pode ir para Sete Além porque fez algo errado? Temos resposta para isso? Sim? Não? Vocês não querem responder? Olá, poderia dar uma resposta? Não temos resposta para essa. Existem outras dimensões além de Sete Além? Sim ou não? Sim, fecha as varetas, não, elas abrem. Por favor. Estão abrindo. Não, Sete Além é única. Né? Os nomes Sete não sabemos o motivo.
Eu gostaria de fazer umas perguntas sobre os nossos amigos da KBC, né? Não os conheço pessoalmente, mas como fã igual a vocês, a gente já tem eles como amigos nossos próximos, mesmo só assistindo pela televisão. E quem assistiu aí nos últimos 2 dias, mais ou menos, numa casa abandonada, numa área de difícil acesso, o Gleison foi incorporado por um espírito, uma entidade, né, que dominava a casa, e agrediu ferozmente o João. Quem acha que aquilo foi inventado, eu peço desculpas, você deve assistir direito o vídeo e você vai ver que o João levou um empurrão, ao qual ele foi erguido do chão e bateu as costas no alto da batente da porta. Você precisa ter uma força descomunal para levantar um homem daquele com um empurrão apenas. Então isso prova que o Gleison estava naquela hora possuído. Então aí vai minha pergunta. A KBC sofreu um ataque espiritual, né, e o Gleison incorporado atacou o João. Foi um espírito que incorporou o João? Se foi um espírito, que as varetas fechem. E se foi uma entidade não humana, eu gostaria que as varetas abrissem. Vocês podem responder isso para mim? Por favor? Se foi um espírito de uma pessoa desencarnada, que as varetas fechem. Se foi uma entidade não humana, que as varetas abram. Por gentileza, pode dar a resposta? Por favor, é importante. Foi um espírito, né? Olha, Gleison, se o KBC estiver ouvindo, menos mal, porque uma entidade não humana ia requerer um exorcismo, coisa muito mais pesada. Vou retornar as varetas aqui para o centro. O Gleison vai ficar bem ou esse espírito tem intenção de persegui-lo? Se tem intenção de persegui-lo, as varetas fecham. Se o Gleison vai ficar bem, por favor, as varetas abram. Poderia responder? Se ele vai ficar bem, as varetas abrem. Se o espírito pode querer persegui-lo, as varetas fecham. Vou fazer a pergunta melhor. Se ele vai ficar na casa, o espírito que estava lá continuar na casa, as varetas abrem. Se ele resolver seguir o Gleison, as varetas fecham. Pode responder? Por favor, é importante para a gente essa resposta. Poderiam responder? Não obtivemos resposta. Mas, em todo caso aí, família KBC, vocês devem ficar bem unidos agora, porque aquilo foi muito sério, né? Muito feio. Eu desejo as melhoras para o Gleison, para o João, que se machucaram ali, e que vocês continuem firmes, que vocês estão no caminho certo. Agora eu gostaria de fazer umas perguntas sobre o mundo espiritual. Os espíritos podem ver e ouvir o mundo imaterial igual os encarnados? Sim, fecha as varetas, não elas abrem. Vocês podem responder, por gentileza? Conseguem ver e ouvir igual nós aqui? Por favor. Perfeito, olha, já temos uma resposta, que eles podem nos ver e nos ouvir igual a gente pode ver e ouvir um colega nosso, uma pessoa ao nosso lado. Muito interessante, muito obrigado. Vou retornar aqui as varetas. Quando a pessoa está desencarnada, ela tem lembrança das vidas passadas? Sim ou não? Sim, fecha, não abre. Vocês podem responder? Não. Olha só que interessante, eu achava que quando a gente desencarnava, a gente voltava a ter lembrança das outras vidas, mas não tem. Muito obrigado por responder. Uma pergunta. Eu pessoalmente acredito que sim, mas eu gostaria de saber de vocês. A viagem astral, ela existe? Sim, fecha as varetas, não as abrem. Podem responder, por gentileza? Sim, elas existem, não elas abrem. Não tem resposta? Deixa eu reformular a pergunta. Vocês não podem falar sobre esse assunto? Se sim, fecha as varetas.
mais uma pergunta que vai ficar sem resposta. Isso mostra para vocês que isso aqui não é uma brincadeira minha, não é inventado. Que se fosse uma coisa inventada, ia dar resposta sim ou não para tudo. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer sobre vídeos antigos nossos. Quando a gente investigou na Senzala, na antiga Senzala, que hoje é um parque em Santo André, o Antonino, ele era o responsável por aquela fazenda que estava lá presente, ou era sim ou não? Que ele falou com a gente. Vocês podem responder? Sim ou não? Se o Antonino ele era um responsável pelaquela fazenda que nos confrontou? Sim, fecha as varetas, não, elas abrem. Não há resposta? Novamente não quis responder. Vou fazer aqui outra pergunta. Quando eu estive lá no Museu de Paranapiacaba, que eu fui no vagão funerário, que aquele aparelho que eu coloquei que acendeu as 5 luzes, ele estava mostrando para mim uma egrégora? Ou que havia espíritos ainda lá dentro? Se for uma egrégora, por favor, abra as varetas. Se for espíritos que ainda habitavam lá dentro, por favor, feche as varetas. Pode me responder? Olá, vocês podem me responder? Se haviam espíritos, fechem a vareta. Se eu estava captando a egrégora do ambiente, abra as varetas. Posso ter resposta? Que não sejam com respostas objetivas, sim ou não. Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.